Muito bem, queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula de física. Aqui quem fala com vocês é o professor Nelson Bezerra. E agora nós vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Bem, pessoal, a aula 11 tem como objeto de conhecimento o movimento circular e queda livre. No detalhamento, conceitos básicos do movimento vertical e queda livre. Então é isso, pessoal. Vamos à nossa aula. Muito bem, alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula de física com o professor Nelson, que sou eu, e agora nós vamos conhecer algumas definições importantes envolvendo o movimento uniformemente variado. Nós vamos começar então com um tipo de movimento bastante particular e interessante, que é o movimento chamado de queda livre. Bem, pessoal, como o próprio nome diz aí, queda livre é quando um corpo qualquer está sob o efeito da aceleração gravitacional em queda. E aí na imagem nós temos imagens, de paraquedistas logo após o salto, um pouco antes de se abrirem os paraquedas. Então nós temos aí essas pessoas, elas estão no movimento que a gente denomina queda livre. É uma queda que está completamente livre, entre aspas, pessoal? Porque existem forças atuando sobre esse corpo aí que também são contrárias à queda. Mas, se a gente desprezar, por exemplo, a resistência do ar durante essa queda, a gente pode considerar esse movimento com o nome de queda livre. Então, quando um corpo está em queda livre, ele descreve um tipo de movimento chamado movimento uniformemente variado, e a trajetória desse movimento é uma trajetória vertical para baixo, não é? Então, lembrando a vocês que quando a gente define o movimento de queda livre, a gente está sempre desprezando a resistência que o ar tem sobre os corpos. Tá legal? Esse movimento tem algumas características particulares, como, por exemplo, a sua velocidade inicial é zero, é nula, ou seja, antes de começar o movimento, antes de saltar, se a gente toma como exemplo, por exemplo, lá o paraquedista, antes de saltar do avião, a velocidade do corpo era zero, a velocidade inicial. Ele simplesmente é solto em queda. E também nós podemos citar a questão da aceleração. Uma das vantagens de se estudar a queda livre é que a aceleração nesse tipo de movimento é a própria aceleração gravitacional, ou seja, a aceleração é igual a g, e o g é a aceleração gravitacional do planeta. No caso do nosso planeta aqui, o planeta Terra, esse g ele é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? E nós arredondamos esse valor, para 10 metros por segundo ao quadrado na maioria das vezes. Então, pessoal, com essas características especiais, com velocidade inicial igual a zero e o g sendo a própria aceleração do movimento, a gente vai ter algumas equações definidas para estudar a queda livre. Como, por exemplo, a equação que define o espaço, que a gente vai chamar aqui de altura. Por que eu vou trocar o S pelo H? Porque quando o corpo está em queda livre, ele cai de uma determinada altura, ou seja, o espaço que ele percorre, certo? O espaço que ele percorre é uma altura. Então, se a gente pegar a função horária do espaço lá do movimento uniformemente variado, S igual a S0, mais V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2, fazendo aquelas transformações, utilizando as características desse movimento, a gente chega numa expressão em que a altura ou o espaço percorrido pelo corpo é simplesmente gt ao quadrado sobre 2, onde o g é a aceleração gravitacional, conhecida, Aí é uma vantagem importante, porque eu posso até escrever essa expressão como sendo, já que o g é aproximadamente 10, Se a gente levar em consideração que muitas vezes nós aproximamos o g
para 10 metros por segundo ao quadrado, eu posso simplesmente escrever, por exemplo, 5t ao quadrado. Ou seja, sabendo o tempo de queda, eu encontro a altura. Rapidamente, né? Porque se o tempo de queda for 1 segundo, ele percorreu 5 metros, se for 2 segundos, ele percorreu 20 metros, se for 3 segundos, ele percorreu 45 metros, e assim sucessivamente. Assim também a equação da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T, a equação da velocidade do movimento uniformemente variado. Fazendo aquelas transformações, fazendo algumas transformações, eu encontro uma expressão que diz que a velocidade é igual a G vezes T. E eu posso simplesmente escrever, se eu levar em consideração que o G é 10, eu posso escrever simplesmente 10 vezes T para a velocidade. Velocidade também vai depender do tempo. No primeiro segundo de movimento, a velocidade é 10. No segundo segundo de movimento, a velocidade é 20. E assim sucessivamente. E ainda temos também aqui a famosa equação de Torricelli, né? Onde, se eu levar em consideração aqui que o G vale 10, eu posso escrever que o V ao quadrado é igual a 2 vezes 10, que vai dar 20, vezes H. Olha só que interessante. V ao quadrado é igual a 20H. Ou seja, eu encontro a velocidade também se eu souber a altura. Aqui a velocidade vai ser uma função da altura. Então aí, pessoal, as equações para estudar a queda livre são simples, porque a aceleração desse movimento já é conhecida e porque a velocidade inicial é considerada como zero. Nessas equações que eu escrevi, T é o tempo, medido em segundos. Lembrando que todas essas unidades de medida são unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades, tá, pessoal? T é o tempo, medido em segundos. H é a altura, medida em metros, é o espaço. V é a velocidade, medida em metros por segundo. E G, a aceleração gravitacional, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado e comumente é arredondada para 10 metros por segundo ao quadrado. Então aí está as variáveis das equações que a gente acabou de ver anteriormente. E aí, para a gente fazer uma aplicação do que a gente já viu até agora, nós temos o primeiro exemplo da nossa aula. Vamos a ele, olha só. Um objeto é abandonado do alto de uma torre e atinge o solo após um intervalo de tempo de 4 segundos. Importante essa informação aqui, pessoal, ele me deu a duração do movimento, ou seja, ele me deu a variação do tempo. Essa variação do tempo, 4 segundos. Ele também me deu a aceleração gravitacional, para me considerar a aceleração gravitacional G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E quando ele fala que eu tenho que desprezar a resistência do ar, eu estou trabalhando, então, com a queda livre, já que o objeto foi abandonado de uma certa altura e caiu sob o efeito da gravidade daquela altura. Tirando a resistência do ar do movimento, é um movimento de queda livre. Tá certo, pessoal? E aí, com isso aí, com essas informações, com essas duas informações aqui, eu preciso calcular 2 itens. Primeiro, qual foi a altura desse edifício, dessa torre, né? De que o objeto foi abandonado. Bem, letra B. O módulo da velocidade da pedra quando atinge o solo. Ou seja, o objeto aqui ele está afirmando, então, que seria uma pedra, né? E ele vai atingir o solo com que velocidade? Ou seja, ele caiu, né? A pedra caiu. Quando ela bateu no solo, ela estava com qual velocidade? Eu tenho que, então, responder a esses 2 itens. Então, vamos começar aqui pela letra A, que é exatamente para calcular qual é a altura, né? De onde o objeto caiu. Então, gente, lembra lá a equação que eu escrevi para você, da altura? H
é igual a G vezes T ao quadrado sobre 2. É isso aí, pessoal. A altura vai ser exatamente calculada nessa expressão. Eu tenho o G e tenho o T, né? Porque esse ΔT vai ser o T, ou seja, o intervalo de tempo, é o tempo que demora o evento, vai ser 4 segundos, o G vai ser 10, e aí eu vou substituir nessa equação aí, para encontrar, então, a resposta da letra A, ou seja, a altura de onde o objeto caiu. Vamos ver aqui a solução, olha, ela está bem bonitinha aqui na próxima cartela, eu vou explicar passo a passo. Em primeiro lugar, a gente tem que se lembrar que o T para a gente aqui, né, que é o ΔT, ele vai ser 4 segundos. E eu tenho que lembrar também que lá na atividade, lá no exemplo, o G foi dado como 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração gravitacional. Então eu tenho esses dados. Aí, claro, aqui eu tenho a minha equação, né? A equação que calcula a altura de onde o objeto caiu, h igual a gt ao quadrado sobre 2. E agora a gente substitui esses valores aí do g e do t na equação da altura. Então observe que o g vale 10, está aqui, ó, o 10, vezes o tempo vale 4 e é elevado ao quadrado, está aqui, 10 vezes 4 elevado ao quadrado, dividido por 2, o 2 é uma constante na equação. Muito bem, como diz aí a solução das expressões numéricas, eu tenho que resolver primeiro as potências. Então, olha só, eu repito aqui o 10, que é o g, 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, o resultado é 16, dividido por 2. 10 vezes 16, 160. Fácil de multiplicar. 160 vai ser dividido por 2. Então, aqui está a altura de onde o objeto caiu, de onde a pedra caiu, se você preferir, foi de 80 metros. Veja que eu encontrei essa informação somente tendo o G e o T. 80 metros foi a altura. Essa é a resposta aqui da letra A, né, pessoal? Agora a letra B pergunta qual foi a velocidade com que esse objeto atingiu o solo, com que ele caiu lá no solo. Vamos ver aqui, ó. A velocidade com que o objeto caiu no solo vai ser calculada pela expressão da velocidade. Novamente, eu vou lembrar a vocês aqui dos dados, né? Que o T vale 4 segundos. E o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Aí está. Substituindo lá o G por 10, está aqui, o G vale 10, o T vale 4, 10 vezes 4. Então o objeto atinge o solo com uma velocidade de 40 metros por segundo. Se você quiser saber, por exemplo, qual é essa velocidade aí em quilômetros por hora, você multiplica isso aí por 3,6, né? Multiplica por 3,6 e encontra quanto é em quilômetros por hora, se você tiver curiosidade. Então, aí está a solução para o nosso primeiro exemplo de hoje sobre, claro, queda livre. E agora, pessoal, nós vamos continuar nossa aula falando de um outro movimento muito importante, um movimento muito particular, que é conhecido como movimento circular uniforme. Então, movimento circular uniforme é um tipo de movimento em que a trajetória já é conhecida. A trajetória é um círculo. O movimento é chamado de movimento circular porque a trajetória dele é um círculo. O MCU é um movimento periódico. Por que é periódico? Porque ele vai se repetir com o tempo. Já que eu estou me movimentando em círculos, eu sempre vou voltar para o mesmo lugar de início depois de um determinado tempo. E essa é uma característica dos movimentos periódicos. E nós podemos descrevê-lo através do ângulo descrito pelo raio do movimento. E aí você vai entender isso aqui na figura. Observe aqui a nossa figura. A trajetória é um círculo, você está vendo aqui o nosso móvel, né? O nosso carrinho aqui, ó. Ele está nessa posição e ele está se movimentando em círculos, né?
Aqui, como a frente está para cá, ele está movimentando no sentido anti-horário. E aí, invariavelmente, depois de um determinado tempo, ele vai voltar para essa mesma posição. Só que além de ocupar posições diferentes, por exemplo, se o nosso carrinho estiver já nessa outra posição aqui, ó, né? Se ele estiver nessa outra posição, então ele vai estar numa posição em que o ângulo agora é um ângulo maior. Veja que nessa posição ele tem esse ângulo. Nessa outra posição, ele vai ter um ângulo maior, né? Um ângulo que vai ser diferente, um ângulo alfa. E conforme ele vai se movimentando pelos pontos da trajetória, esse ângulo de abertura ele vai mudando. Então, eu posso descrever esse movimento pela variação do ângulo, tá? E aí eu posso escrever uma função horária, que eu chamo função horária angular para o MCU. Essa função horária angular diz que o ângulo final, que a gente chama de φ, né, essa letra grega aqui, ó, é o nosso ângulo final, é como se fosse o espaço final, né? É igual ao ângulo inicial, ou seja, de onde ele saiu, o ângulo que ele descrevia na saída, mais uma variável que é conhecida como velocidade angular, que é a velocidade com que o ângulo cresce, velocidade angular, tá? E esse t que aparece aí, gente, nada mais é do que o nosso tempo de movimento. É o tempo. Ok? Então, observem que essa equação é muito parecida, por exemplo, com a função horária do movimento uniforme. Olha aqui como é parecida. S igual a S0 mais V vezes T. É muito parecida. Veja só, o φ está no lugar do S e o ômega, que é a velocidade angular, está no lugar da velocidade. E é uma velocidade mesmo. Observe que tem uma semelhança. Então é fácil da gente memorizar. Se a gente já memorizou a função horária da posição no movimento uniforme, é fácil memorizar a função horária angular do MCU. Tá? Além disso, pessoal, para que a gente possa descrever o movimento circular, faça o uso das variáveis angulares, ou seja, o espaço angular, que eu já expliquei lá, é o φ. Né? Lembrando, olha aqui, o φ é igual ao φ0 mais ômega vezes t. Isso aqui é a nossa função do movimento circular, uniforme. Velocidade angular é descrita como ΔΦ sobre ΔT, tá? E claro, só para que você tenha ideia, o movimento circular também pode ser variável. E se ele tiver a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Não é o caso desse movimento que a gente está estudando aqui. Tá? Eu coloquei aí o valor da aceleração só para que você conheça que existe um outro movimento mais complexo em que eu vou ter variação de velocidade angular. E aí eu vou ter uma aceleração que eu vou chamar de aceleração angular. Mas a gente vai estudar só o movimento circular uniforme. Então, essa questão da aceleração a gente não vai estudar no momento. Vamos deixar para uma outra oportunidade. E aí eu tenho aqui esse desenho que vai me descrever exatamente o espaço ou posição angular, que foi a equação que eu já mostrei para vocês, tá bom? A equação que eu já mostrei para vocês, mas eu posso descrever essa equação através desse desenho, dessa figura. Veja só, eu tenho aqui, por exemplo, olha só, um ângulo inicial da posição do movimento, o φ, certo? Aqui eu tenho uma posição inicial, olha, 0, e aqui eu tenho um ponto P, onde ele ocupa outra posição, certo? Então, eu vou ter que a relação que vai existir entre o espaço, que é esse arco aqui, ó, esse arco de vermelho é o espaço, a relação entre o espaço e a variação do ângulo é que o espaço é o ângulo vezes o raio da trajetória. Porque como é uma trajetória circular, essa trajetória tem um raio, pessoal. É um círculo, tem um raio, que é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Então aqui, pessoal,
eu transformo, por exemplo, a equação angular numa equação do espaço se eu aplicar essa relação aqui, ó, que o S é ômega vezes R. E aí aqui eu posso escrever que esse ângulo, né, onde vai me dar meu ângulo final, é igual a um ângulo inicial, que é o φ0, mais uma velocidade, que é o ômega, vezes o intervalo de tempo que ele demora para ir de uma posição para outra, né? Que é o espaço ou posição angular, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos continuar então agora falando de uma outra característica importante dos movimentos periódicos e do MCU, que é a questão do período e da frequência desse movimento. Então, um fenômeno é periódico e o MCU é um fenômeno periódico porque ele se repete identicamente em intervalos de tempo sucessivos e iguais, tá certo? Então eu tenho aí um movimento periódico, que é um movimento que se repete com o tempo. Para descrever esses movimentos periódicos, nós utilizamos duas variáveis, que são o período, que é o menor intervalo de tempo para o fenômeno se repetir, e sua unidade de tempo é o segundo. Período é o tempo que o movimento leva para se repetir. Então, por exemplo, se eu estou dando voltas numa trajetória circular, se eu levo 1 minuto para dar uma volta completa, 1 minuto seria o período desse movimento. Se eu levo 2 minutos, 2 minutos é o período do movimento, tá certo? E aí, junto com o período, eu também tenho a definição de frequência. Frequência, definida pela letra F, é o número de vezes em que ocorre o fenômeno na unidade de tempo. E sua unidade de medida no sistema internacional, assim como o tempo é o segundo, no sistema internacional, a unidade de medida da frequência é o Hertz. Matematicamente, eu tenho uma relação entre período e frequência, a gente vai ver aqui, que o período e a frequência se relacionam por essas expressões simples. O período é o inverso da frequência, ou seja, o período é 1 sobre S. Ou a frequência é o inverso do período. O que isso significa? Significa que se eu conhecer o período, eu conheço também a frequência. Basta colocar aí, fazer a transformação com essas equações. E aqui eu tenho um exemplo de um movimento que não é circular, mas é uma parte do movimento circular, que é o exemplo do pêndulo simples. Veja que o pêndulo simples, ele descreve um arco de circunferência. E ele tem também, é um movimento periódico, que tem período e frequência. Para a gente dar uma exemplificada aqui no nosso pêndulo simples, nós temos aqui um vídeo para você mostrando um pêndulo famoso, que é o pêndulo de Foucault. Vamos observar no vídeo, então? Aí, pessoal, olha, nós temos um vídeo mostrando para você, olha aí, né, o pêndulo, certo? Ele se movimenta de uma posição para outra, tá? E a força que faz esse movimento continuar é exatamente a própria gravidade, tá? Então, veja que o movimento dele é de vai e vem, aí em outro ângulo para você ver, né? O pêndulo indo e voltando, e ele tem um determinado tempo para que esse movimento aconteça completamente. Esse tempo em que o movimento acontece é o período. E o número de vezes que ele acontece na unidade de tempo, por exemplo, em 1 segundo, a gente chama de frequência. Então, o movimento do pêndulo é um movimento que tem período e frequência, portanto, é um movimento periódico, né? Então, nós temos aí esse pêndulo aí famoso, né? O pêndulo de Foucault, que é uma imagem real, né? Que é mostrada aí para você entender essa relação que existe entre período e frequência com o pêndulo e, por que não dizer, também com o movimento circular, certo? Porque descreve um arco de circunferência. Muito bem, pessoal. Vamos continuar a nossa aula falando agora sobre transmissão do movimento circular uniforme. É possível a transmissão de movimento circular
entre duas rodas ou dois discos ou duas polias, empregando dois procedimentos básicos. Encostando, ou seja, na transmissão por contato, há uma inversão no sentido do movimento, ou seja, se eu encosto uma polia na outra, enquanto uma vai girar no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. E eu também posso ligar duas polias através de uma correia ou corrente, que é como acontece, por exemplo, a transmissão nas motocicletas, certo? A transmissão da parte do motor para as rodas é feita através de uma corrente. Aí, tanto uma polia quanto a outra vão girar no mesmo sentido. A gente tem aqui uma animação demonstrando para você, por exemplo, a transmissão por corrente ou polia ou correia, né? Nós temos aí duas polias. Muito bem, né? Você viu aí. Agora você percebeu, por exemplo, vamos ver o vídeo novamente, para que você perceba que como são duas polias que estão interligadas através de uma corrente ou de uma correia, elas irão girar no mesmo sentido. Veja só, ligadas por corrente ou por correia, tanto a polia maior quanto a polia menor estão girando no mesmo sentido. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos voltar agora falando o seguinte, olha. Elas giram no mesmo sentido, porém, as velocidades lineares dos pontos periféricos das duas rodas, em cada instante têm o mesmo módulo, ou seja, em ambas as situações, tanto encostando uma polia na outra, como na transmissão por corrente. Ou seja, as velocidades, né, dos pontos da polia, as velocidades que são lineares, elas são iguais. Aí você vê VA igual a VB. Assim, nós temos, nos termos das variáveis angulares, nós vamos ter que a velocidade angular vezes o raio da polia maior seria igual à velocidade angular da polia menor vezes o raio da polia menor. Veja só, WA vezes RA é igual a WB sobre RB. Ou ainda, em termos da frequência da polia A vezes o raio da polia A é igual à frequência da polia B pelo raio da polia B. E agora, para fixar isso aí, pessoal, a gente vai ter aqui o exemplo para esse conteúdo. Ou seja, duas polias ligadas por uma corrente, então vão girar no mesmo sentido, elas têm 10 centímetros, polia menor, e 40 centímetros de raio, que é a polia maior. A primeira, que é a polia menor, efetua 20 RPM, ou seja, ela dá 20 rotações por minuto. RPM significa rotação por minuto. E a rotação por minuto é uma unidade de frequência. Não é o Hertz do SI, mas é uma unidade de frequência. E ele quer que calcule a frequência da segunda polia. Então, na solução, nós vamos ter aqui, ó, FA, nós temos aqui como os dados, né? Nós temos aqui a frequência da polia menor, da polia A, é igual a 20 RPM. O raio da polia menor é 10 centímetros. O raio da polia maior é 40 centímetros. E eu vou descobrir qual é o FB, né? Qual é a frequência da polia menor. A polia maior, desculpe. Então aqui, pessoal, olha só. Nós temos a solução. Aqui é a equação que nós vimos, ou seja, frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. A frequência da polia A é 20 RPM, né? Está lá no enunciado. O raio é 10 centímetros. Eu vou descobrir a frequência da polia B, que tem raio de 40 centímetros. Então você multiplica, por exemplo, 20 vezes 10 é 200, igual, né, a 40 vezes FB, ou seja, 40 vezes FB é igual a 200. E aí, como tem aqui, ó, que para isolar o FB, eu passo ele para o segundo membro,
o 40, que é o coeficiente, eu vou ter que FB é 200 dividido por 40. Cortando aqui, simplificando, 2 zeros, né? 20 dividido por 4. Então, eu tenho uma frequência da apolia maior, que é a metade da frequência da apolia menor, ou seja, 5 RPMs. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu encerro aqui a aula com vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau!